O que aconteceu com Regina Duarte vai te chocar. Impossível esquecer da atriz que emocionou milhões de brasileiros com sua doçura, carisma e talento incomparável, estampando capas de revistas, protagonizando novelas históricas e se tornando um verdadeiro ícone da televisão nacional. Imagens dela nos anos 70 e 80, com aquele sorriso encantador e olhar marcante, ainda povoam o imaginário coletivo, despertando uma nostalgia arrebatadora. Mas pouca gente sabe como a vida dela mudou drasticamente. E hoje você vai descobrir. Ah, e antes de continuar, dá uma olhadinha nos conteúdos que eu deixei fixado aí nos comentários. Tem muita coisa bacana que pode te interessar. De símbolo máximo do romantismo e da delicadeza, Regina viu sua trajetória sofrer uma reviravolta inacreditável, marcada por escolhas polêmicas, afastamento dos holofotes e uma transformação pessoal que surpreendeu até mesmo os fãs mais fiéis. Quem poderia imaginar que a atriz que viveu personagens tão amados como Malu Mulher e Porcina, reconhecida por suas atuações emocionantes e cheias de humanidade, acabaria vivendo uma fase de tanta exposição negativa, julgamentos severos e até isolamento? É impossível não sentir empatia diante da sua história, que é, antes de tudo, uma lição profunda sobre os altos e baixos da fama, sobre como a sociedade muitas vezes exalta e no momento seguinte descarta, como se as pessoas fossem produtos perecíveis e não seres humanos com sentimentos, medos e desejos. Regina Duarte enfrentou críticas implacáveis, sofreu ataques públicos e viveu momentos de verdadeira injustiça. Mas também mostrou uma força impressionante, dando um exemplo de superação e resiliência que merece ser contado com todos os detalhes. A narrativa da sua vida nos convida a refletir sobre temas poderosos como a busca pela identidade, a coragem de mudar de direção e a capacidade de enfrentar adversidades, mesmo quando o mundo parece estar contra você. O afastamento gradual da televisão, a decisão de trilhar novos caminhos e as consequências disso são parte de um enredo real, com mais suspense e drama do que muitas novelas que ela estrelou. Prepare-se, pois você vai conhecer detalhes impressionantes sobre como Regina vive hoje, longe do glamour das novelas, mas mais próxima de uma vida autêntica e cheia de significados ocultos que pouca gente imagina. A cada passo desta jornada, revelações inesperadas surgem, reviravoltas emocionantes nos fazem repensar conceitos de justiça e redenção, enquanto seguimos acompanhando essa mulher que, mesmo fora dos palcos, continua protagonizando uma das histórias mais emocionantes e surpreendentes do Brasil. Regina brilhou nas maiores novelas do país, sendo a protagonista de clássicos inesquecíveis como Malu Mulher e Roque Santeiro. Papéis que não apenas marcaram a dramaturgia brasileira, mas também ajudaram a moldar a forma como milhões de pessoas viam temas como liberdade, amor e justiça. As imagens dela interpretando personagens fortes e sensíveis ao mesmo tempo, enfrentando desafios em roteiros intensos e cheios de lições de vida, se tornaram eternas. Trechos dessas novelas ainda hoje circulam como relíquias, relembrando ao público a potência da sua atuação e o impacto que suas personagens causaram, não só na ficção, mas também no comportamento social da época. Ela foi referência para gerações e um verdadeiro ícone da TV brasileira. Seu rosto estampava capas de revistas, outdoors e pôsteres, sendo considerada uma das mulheres mais influentes e admiradas do país. Seu nome era sinônimo de talento, delicadeza e força, ativando nos corações brasileiros o mais puro sentimento de admiração. A cada novo papel, Regina entregava mais do que interpretação. Ela transmitia emoção, humanidade e intensidade, características que fizeram dela uma das atrizes mais amadas e respeitadas da história. Mas o que poucos imaginavam era que, por trás daquele brilho avassalador, havia também uma mulher de carne e osso, com medos, desejos e uma trajetória marcada por escolhas difíceis e reviravoltas surpreendentes. O tempo passou, e com ele vieram mudanças que muitos não esperavam. Regina, que por anos sustentou o posto de estrela máxima, começou a repensar sua relação com a fama, o trabalho e principalmente com a exposição. Decisões importantes foram tomadas, afastando-a gradualmente da televisão e levando sua vida a um caminho completamente diferente daquele que todos previam. É nesse ponto que a história ganha ainda mais intensidade, pois as transformações vividas por ela revelam muito sobre a efemeridade do sucesso, a busca pela autenticidade e a necessidade de, às vezes, abandonar tudo para encontrar paz interior. E é impossível não se emocionar com cada um desses momentos, que misturam glória e silêncio, aplausos e críticas, reconhecimento e rejeição. Por isso, agora eu quero saber de você.
Qual a sua lembrança mais marcante da Regina Duarte? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, ou escreva simplesmente respeito à sua trajetória. Se, assim como nós, você acredita que toda a história merece ser ouvida com empatia e sem julgamentos. Vamos criar juntos um espaço de reflexão e respeito. Afinal, essa é mais uma das histórias emocionantes que nos ensinam sobre superação, justiça e, acima de tudo, humanidade. Depois de décadas sob os holofotes, Regina decidiu dar uma guinada surpreendente. A atriz, que por tanto tempo foi sinônimo de arte, emoção e representatividade nas novelas brasileiras, escolheu um caminho que ninguém poderia prever. Após anos vivendo personagens que emocionaram e ensinaram lições profundas de vida ao público, ela sentiu a necessidade de se reinventar, de buscar novos significados para sua existência, longe dos roteiros escritos por outros. E foi justamente nessa busca por autenticidade e propósito que Regina Duarte decidiu, corajosamente, se envolver no cenário político, um ambiente marcado por intensos embates, opiniões polarizadas e, sobretudo, por julgamentos impiedosos. Sua entrada no mundo político foi para muitos uma surpresa avassaladora. De ícone da dramaturgia, ela passou a ocupar cargos importantes e a ser protagonista de manchetes que nada tinham a ver com sua arte, mas sim com posicionamentos e escolhas políticas que dividiram opiniões e acirraram ânimos em todo o país. E foi aí que tudo começou a mudar. Aquela atriz que antes era unanimidade nacional, admirada por sua capacidade de emocionar milhões com papéis emblemáticos, passou a enfrentar duras críticas, ataques públicos e até rejeição por parte de antigos fãs que não souberam ou não quiseram separar a artista da figura política. Essa transição abrupta, marcada por reviravoltas emocionantes e, ao mesmo tempo, dolorosas, transformou Regina em um símbolo involuntário de como a sociedade pode ser implacável com aqueles que ousam mudar, que buscam novos caminhos e que, mesmo sabendo dos riscos, seguem aquilo que acreditam ser sua verdade. Sua história escancara a dura realidade de como o sucesso e o prestígio podem, de uma hora para outra, se transformar em alvo de indignação, de julgamentos superficiais e, muitas vezes, de injustiça. A coragem de Regina em se expor dessa forma, enfrentando uma pressão pública gigantesca e vendo sua imagem ser desconstruída, nos leva a refletir sobre como as reviravoltas na vida real são, muitas vezes, mais intensas e dramáticas do que qualquer roteiro de novela. Enquanto muitos a criticavam, outros viam nela um exemplo de força. Alguém que, mesmo diante das adversidades, não abriu mão de lutar por aquilo que acreditava, pagando, é claro, um preço altíssimo por isso. E assim, lentamente, ela começou a se afastar da televisão, dos convites para novos papéis e das entrevistas que antes eram tão frequentes. Regina passou a viver uma nova fase, longe dos estúdios de gravação, imersa em uma rotina que, para quem sempre a acompanhou pela tela, parecia impensável. Esse afastamento, no entanto, não foi apenas físico, foi também emocional e simbólico, um movimento que representou sua busca por paz, por um espaço onde pudesse ser apenas Regina, sem personagens, sem máscaras, sem expectativas alheias a cumprir. Agora, quero muito saber a sua opinião sincera. Você acha que Regina fez bem ao seguir esse novo caminho, ou deveria ter continuado na televisão? Escreva aqui nos comentários ou apenas deixe a frase "Toda escolha merece respeito", se assim como nós você acredita na importância de respeitarmos as decisões e as trajetórias alheias. Sua participação é essencial para mantermos esse espaço de reflexão e empatia. Muitas pessoas se chocaram com suas novas escolhas e opiniões. Isso afetou diretamente sua imagem pública. De atriz consagrada a figura central em polêmicas de proporção nacional, Regina Duarte se viu no epicentro de uma das maiores transformações de imagem já vistas no Brasil. Manchetes estampavam diariamente frases como "de musa das novelas a alvo de críticas" ou "Regina Duarte surpreende o país com seu posicionamento político", e trechos de entrevistas viralizavam, alimentando debates intensos nas redes sociais, muitas vezes recheados de indignação e incompreensão. Sua participação em cargos públicos e declarações polêmicas acirraram ainda mais a divisão de opiniões, e o nome que antes era unanimidade de admiração passou a ser associado a uma figura controversa, gerando uma das mais impactantes reviravoltas emocionantes da sua trajetória. Em uma entrevista marcante, ela disse: "Eu não me arrependo das escolhas que fiz, sigo minha consciência." Uma declaração que, para alguns, soou como um ato de coragem e autenticidade, mas que, para outros,
foi interpretada como insensibilidade diante do momento político e social do país. O peso dessas palavras ecoou com força, alimentando ainda mais o turbilhão ao seu redor. De repente, a artista que protagonizava histórias de superação e justiça na ficção passou a protagonizar sua própria narrativa de resistência e enfrentamento na vida real. As críticas vieram de todos os lados, acompanhadas de uma crescente rejeição midiática. Regina passou a ser evitada por colegas, perdeu convites profissionais e viu seu legado artístico ser colocado sob questionamento por quem antes a aplaudia de pé. No entanto, em meio a toda essa tempestade, ela permaneceu firme, enfrentando cada desafio com a mesma determinação que a levou ao topo da televisão brasileira. Sua trajetória passou a ser vista por muitos como uma verdadeira lição de vida sobre coragem, sobre a difícil arte de sustentar opiniões mesmo quando o preço a pagar é altíssimo. E ainda assim, Regina encontrou uma forma de seguir, de construir uma nova etapa em sua vida, mesmo que longe dos estúdios, das câmeras e dos roteiros que a eternizaram na memória nacional. O mais impressionante é perceber como, por trás de toda essa figura pública, existe uma mulher que não se resume aos papéis que interpretou, mas sim alguém que viveu intensamente, enfrentou julgamentos e, sobretudo, se manteve fiel a si mesma, ainda que isso lhe custasse aplausos e admiração. Mas espere, o mais surpreendente ainda está por vir. A transformação que Regina viveu vai muito além da política ou da imagem pública. Ela tomou decisões que alteraram radicalmente sua rotina, seu círculo social e principalmente sua visão de mundo, abraçando um estilo de vida que poucos imaginariam possível para alguém que viveu tanto tempo sob o brilho intenso da fama. Agora eu quero muito saber a sua percepção sobre essa parte da história. Você acredita que Regina fez escolhas corajosas ou precipitadas? Escreva nos comentários sua opinião ou, se preferir, apenas deixe a frase: "Admiro sua coragem", se, assim como muitos, você reconhece que manter-se fiel às próprias convicções, mesmo sob críticas, é um dos maiores atos de superação. Vamos juntos construir esse espaço de reflexão e empatia. Regina preferiu se afastar da exposição e hoje vive uma vida completamente diferente. Depois de décadas sob o olhar atento da mídia, em que cada passo seu era acompanhado por milhões, a atriz decidiu silenciar os holofotes, recolher-se e buscar um cotidiano longe das câmeras, dos estúdios e das manchetes. Sua presença nas redes sociais se tornou rara e discreta, e as entrevistas, antes constantes, deram lugar a um silêncio que surpreendeu até mesmo os amigos mais próximos. As fotos mais recentes, que surgem esporadicamente, revelam uma Regina Duarte mais reservada, com os traços do tempo visíveis, mas com um olhar sereno, como quem encontrou finalmente um abrigo seguro, longe da pressão incessante da fama e do julgamento público. Hoje, ela vive entre São Paulo e uma propriedade no interior, rodeada de natureza, onde cultiva flores, cuida de animais e desfruta de um estilo de vida simples, algo impensável para quem, por tantos anos, foi símbolo de glamour, sofisticação e presença constante nos eventos mais importantes do país. As roupas elegantes e os figurinos exuberantes das novelas deram lugar a vestimentas confortáveis, pés descalços na grama e tardes dedicadas à leitura e à contemplação, num cenário que parece mais um refúgio do que a casa de uma das maiores atrizes que o Brasil já conheceu. Sua rotina atual é marcada pela tranquilidade e pelo desejo de preservar sua intimidade, como se o passado de estrelato fosse uma lembrança guardada com carinho, mas não mais uma necessidade. Você nem imagina como ela está fisicamente e emocionalmente hoje. O tempo deixou suas marcas, como em todos nós, mas a transformação mais impressionante não está na aparência, e sim na postura. Regina exibe uma serenidade rara, como quem aprendeu, após tantas reviravoltas emocionantes, que a verdadeira vitória é encontrar paz, mesmo quando o mundo espera de você outra performance, outro papel, outra atuação. Ela escolheu não ser mais personagem de ninguém, nem mesmo da mídia que por tantos anos a elevou e depois a expôs com uma intensidade quase cruel. Essa decisão de se retirar quase por completo do cenário público deixou muitos perplexos, mas também despertou admiração entre aqueles que veem nela um exemplo de superação. Uma mulher que teve a coragem de abandonar tudo para ser fiel a si mesma. Sua história provoca reflexões profundas sobre o preço da fama, a necessidade de preservar a saúde emocional e o direito que todos temos de mudar, de buscar novos sentidos para a vida. É impossível não se emocionar com essa trajetória tão cheia de nuances, que nos lembra que nem sempre o final de uma história é feito de aplausos,
mas muitas vezes de silêncio, de reencontro consigo mesmo, de justiça pessoal. E agora eu quero muito saber: você se surpreendeu ao descobrir como Regina vive hoje? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários ou escreva simplesmente "encontrou sua paz". Se assim como nós, você acredita que a verdadeira felicidade está em seguir o próprio caminho, mesmo que ele seja distante dos holofotes. Sua participação é essencial para mantermos viva essa troca de reflexões, empatia e inspiração. A trajetória de Regina Duarte nos mostra como a fama é passageira e como todos nós passamos por transformações profundas ao longo da vida, muitas vezes impulsionadas por escolhas difíceis, julgamentos públicos e reviravoltas que sequer imaginávamos ser capazes de enfrentar. Sua história é um espelho emocional que reflete as dores e os desafios de quem, um dia, esteve no topo absoluto da admiração nacional e, anos depois, viu sua imagem ser alvo de intensos questionamentos, críticas e afastamento. Regina, que por tanto tempo foi vista como a eterna namoradinha do Brasil, símbolo de ternura e inspiração, se transformou em um exemplo vivo de como a vida é feita de ciclos e de como a coragem para mudar é, muitas vezes, mais impactante do que qualquer reconhecimento externo. Independente de opiniões, é impossível negar: Regina marcou gerações e merece respeito por sua história. Seu legado transcende as novelas que protagonizou, indo além dos palcos e das telas, alcançando uma dimensão humana rara, onde o brilho da estrela dá lugar à luz interior de quem soube, mesmo entre erros e acertos, escrever a própria narrativa. Cada escolha que fez, cada passo que deu, por mais polêmico ou controverso que tenha sido, revela uma mulher que recusou a passividade, que não se limitou aos papéis que lhe foram atribuídos e que ousou se reinventar, mesmo sob o peso da desaprovação de muitos. Essa lição de vida é poderosa e nos faz refletir sobre a importância da autenticidade, sobre o valor de seguir o próprio coração, mesmo que isso signifique se afastar do que antes era sinônimo de segurança e prestígio. Regina nos ensina que a verdadeira justiça não está em agradar a todos, mas em ser fiel aos próprios valores, ainda que isso custe a posição privilegiada que muitos lutam tanto para manter. Sua jornada, marcada por aplausos calorosos e silêncios dolorosos, é um convite para que repensemos a forma como lidamos com a imagem pública, com as expectativas sociais e principalmente com os julgamentos precipitados que tantas vezes fazemos sem conhecer a verdadeira essência por trás de uma figura pública. É impossível não sentir empatia ao perceber que por trás daquela atriz consagrada sempre existiu uma mulher que sonhou, que errou, que amou intensamente e que, como todos nós, buscou apenas ser feliz à sua maneira. Essa reflexão se torna ainda mais poderosa quando percebemos que as transformações da vida são inevitáveis e que a maior superação não está em manter-se no topo, mas sim em encontrar equilíbrio, paz e sentido, mesmo após o fim dos aplausos. Agora eu quero muito saber: qual foi a parte da história da Regina Duarte que mais te tocou? Escreva aqui nos comentários, ou simplesmente deixe a frase "respeito sua trajetória", se você também acredita que toda pessoa merece compreensão e acolhimento, independentemente de suas escolhas. Sua opinião é fundamental para construirmos juntos esse espaço de empatia, reflexão e justiça emocional. E você, o que acha dessa mudança tão radical na vida da Regina Duarte? Comenta aqui. A sua opinião é essencial para continuarmos construindo este espaço de respeito, empatia e reflexão, onde histórias emocionantes, repletas de lições de vida e justiça, são contadas com o coração aberto, sem julgamentos apressados. Afinal, cada trajetória é única, e Regina nos mostrou, com sua jornada cheia de reviravoltas, como é possível enfrentar os altos e baixos da vida com coragem, mesmo quando o mundo inteiro parece estar assistindo e opinando sobre cada decisão. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, já se inscreva e ative as notificações. Sempre trazemos conteúdos que mexem com o coração, que provocam reflexões profundas sobre a nossa existência, sobre as escolhas que fazemos e sobre a importância de respeitarmos as transformações inevitáveis que a vida impõe. Aqui, você vai encontrar sempre narrativas de superação, reviravoltas surpreendentes, atos de bondade inesperados e, acima de tudo, histórias reais que inspiram e emocionam. E no próximo vídeo, vamos contar a história de outra celebridade que também sumiu da mídia. Quem será? Fique atento porque a trajetória dessa pessoa reserva momentos de pura superação e revelações que vão te surpreender. Já arrisca um palpite? Deixe aqui nos comentários. E se quiser,
Compartilhe também quais outras histórias você gostaria de ver contadas por aqui. Quem sabe sua sugestão não aparece no próximo vídeo? Aproveite e escreva. Quero mais histórias emocionantes. Se você é do time que adora mergulhar nessas narrativas cheias de reviravoltas, lições de vida e reflexões profundas sobre justiça e transformação. Sua participação faz toda a diferença e ajuda a manter viva essa comunidade apaixonada por histórias que nos fazem sentir, pensar e, acima de tudo, acreditar que sempre há espaço para recomeços.